Olá pessoal, a gravação de hoje tem o objetivo de responder duas solicitações de pessoas da rede social. Olha só, resumidamente, as duas pessoas estão com a seguinte dificuldade. Uma, mais organização no seu dia a dia, responsável por uma empresa, por questões documentais, então ela precisa de mais organização na documentação. E a outra pessoa quer mais tempo. Sobrar mais tempo para que consiga fazer outros afazeres além do estudo, enfim, ter mais resultados. E aí, se eu pudesse responder essas duas questões com uma só palavra, eu falaria planejamento. Então a pessoa tem que se planejar. E aí, uma das ferramentas que a gente conhece de planejamento é o PDCA, né? Eu planejo, do meu planejamento eu executo, da execução ou das ações a serem realizadas, depois eu faço um cheque e ação, né? Só que, como essa pessoa ainda não tem resultado, provavelmente não tem o PDCA rodando, que tem como objetivo a melhoria contínua. Então o primeiro passo é planejamento, então eu vou me ater somente ao planejamento nessa gravação. E aí uma das ferramentas mais fáceis e não menos importante e que dá muito resultado é o 5W2H. Não sei se todo mundo conhece, 5W2H é muito simples, mas existe o 5W2H expandido, não sei se todo mundo conhece. O foco de hoje é apresentar o básico do 5W2H e aí na próxima gravação amanhã eu falo do expandido. Então olha só, ele é bem interessante e aí o 5W2H significa o que, né? Quem, o quando, o onde, o quanto, como e o porquê. E aí, para que a gente consiga não só ter bastante resultado, mas também colocar em prática, porque às vezes as ações simples são as que dão muito resultado. E aí eu faço sempre uma pergunta em cima de cada item para que a gente consiga entender e colocar na prática, registrar, colocar no papel, no celular, no computador, enfim, aonde você queira. Então olha só, eu começo com o que, né? Então eu tenho que saber o que eu quero fazer. Vou dar o exemplo de um passeio, né? A gente está na pandemia aí, mas só para a gente projetar. Então, o que eu quero? Opa, passear. E se eu sei efetivamente o que eu quero, fica muito mais fácil de se colocar em prática aquilo que eu desejo. Muita gente deve estar achando assim, mas isso é óbvio. Muitas vezes não. Às vezes eu não sei efetivamente o que eu quero na atividade, no estudo. Então, eu quero estudar. Olha que coisa mais complexa, né? Estudar o quê? Né? Eu quero passear. Opa, eu quero ser feliz, né? Então, são coisas muito amplas que precisa de mais direcionamento, especificidade. Eu gosto muito de perguntar, então, o que você precisa para fazer, o que efetivamente você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. É a palavrinha, a perguntinha-chave para o que, tá ok? Beleza, quem? Aí você fala, claro, eu. Em alguns momentos, não é só você. Você precisa de outras pessoas para aquilo dar certo. Aí você fala, não, mas no meu estudo eu preciso só de mim. Lá no meu trabalho, aquilo que eu faço, é só eu que faço. Mas cadê as outras pessoas envolvidas, né? Outras pessoas para deixar você fazer bem aquilo que você está fazendo. Em muitos momentos, eu preciso da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, do vizinho, enfim. Várias pessoas são envolvidas naquele processo. E aí, se essas pessoas sabem o que você quer, claro, você vai dar mais resultado. Ok? Quando? Temporalidade. É uma coisa muito importante. Às vezes, eu tenho uma meta de fazer uma faculdade. Quem que são envolvidos? Meu pai, minha mãe, minha esposa, tal. Beleza. Fico 5, 6, 7, 8. Então, o quando é quando que você quer atingir a sua meta. Ou seja, eu quero fazer isso nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano, de 2020 a 2024. Então, vai depender muito do que você faz, com quem você vai e o quando agora. Depois eu venho para onde. Opa! Onde as minhas ações devem ser realizadas. Em alguns casos, dentro de empresa, às vezes a minha sala é muito bagunceira, tem muita gente, ou é muito quieto, eu gosto de pessoas. O quando ele determina o prazo, mas o onde é essencial. É muito importante, por isso que todos os itens do 5W2H, claro, têm o seu objetivo. Não é isso? Então, o onde é essencial. Então, estudar em uma sala
é diferente deitado no sofá do que sentado com mais atenção. Então, eu prefiro estar sentado numa mesa do que deitado para ler um livro. Deitado, daqui a pouco você já está lá cochilando, enfim, não dá bastante resultado, pelo menos para mim. Se isso faz sentido para você, mude também, né? Depois é quanto. Quanto custa isso? E isso é muito importante. Aí você fala, não, mas lá em casa não custa nada, porque eu tenho uma bolsa do meu estudo, enfim, etc. Mas não é só o valor pago na faculdade, o valor gasto lá no emprego, dos materiais, enfim. A gente pode resumir o seu tempo. E aí o seu tempo tem um valor, né? Então eu preciso de 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas de uma pessoa, 2 ou 3, envolvidas na organização de um material, de uma consulta, de um amigo, de uma digitação. Isso tudo é custo. Então você sempre verifica o que são os recursos que você precisa e, claro, tem que colocar isso no papel, tá? E os 2 últimos, que não são menos importantes, muito pelo contrário, né? Se a gente pudesse falar de todos esses, quais são os mais importantes, eu gosto muito de enfatizar o como. O como é o passo a passo. Então, assim, como que você estuda? Em alguns casos, claro, é diferente do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu colega de sala, do professor, enfim, de várias pessoas diferentes. Como você organiza o seu computador, né? As pastas, o documento, enfim, o como é muito importante. O passo a passo de como eu faço. Em empresas, a padronização é extremamente importante, né? Como eu faço isso no meu dia a dia. Eu gosto de estudar logo após eu chego do meu local de estudo, no caso, o home office, aí eu acabei de ter uma aula, eu gosto de estudar depois, eu gosto de estudar no dia, eu gosto de rever, gosto de fazer exercício novo mesmo, diferente, olhar na internet. O como é muito importante. Como fazer isso depende de cada pessoa. Existe uma receitinha de bolo pronta para todo mundo igual? Claro que não. Para tanto, existem algumas técnicas e depois a gente fala lá no 5W2H expandido, ok? E por último, o porquê. Então eu gosto muito do porquê, porque ele diz exatamente a importância para você disso que você está fazendo. Então, se você está estudando, faça a seguinte pergunta: por que a ação de estudar é importante para você? E aí você acabou de responder. Se ela não tem tanta importância, claro que você não dá o máximo seu. Lá no seu local de trabalho, a organização das atividades a serem realizadas, a organização do armazenamento, enfim, é importante para você? Se não fizer sentido para você, você não vai fazer de maneira correta, né? Então tem que ter uma importância, tem que ter um porquê. Porque em alguns casos você é cobrado de alguma coisa, em algum processo, ou no estudo, ou no passeio, ou em casa, ou no trabalho, e aquilo não faz sentido para você. E se não faz sentido para você, claro, não vai dar bons resultados, né? E por último, por que esse resultado é importante para você? Por que essa ação é importante, né? Agora, o mais importante é por que o resultado daquela ação é importante para você. Esse é o 5W2H. No próximo vídeo eu falo do 5W2H expandido. Se fez sentido para você, compartilhe, curta, dê um joinha, ajude a gente lá nas inscrições no YouTube. Abraço e até a próxima.